Mas com certeza você tá mais presente, né? Isso é bom, né? Tipo assim, o fato de você ter mais clareza sobre você te faz estar atento sobre você e atento à sua volta. Então você consegue perceber melhor, Sim, né, o momento dos times, o momento, né, da empresa. É claro que a gente está acompanhando sempre. Às vezes você não vai ter aquela percepção fina ali, né, sim. uma sensibilidade que você vê num corredor, né, que você sente ali, cara, tá um clima, né, voltado para cá ou para cá que precisa dar uma intervida, né? É, Faz muita diferença. e assim, eu acho que a partir do momento que você também começa a transmitir, né, com os comportamentos, uma mensagem diferente, até quando você vai falar sobre avaliação, essas coisas assim, fica mais fácil, né? Fica uma coisa mais leve. Acho que a pessoa consegue se abrir um pouco mais, porque você está sendo mais humano, né? Acho que isso ajuda, né, nas relações ali do dia a dia do trabalho. Então, acho que é isso E, que a gente e, está e, tentando e, e implementar, com né? certeza numa avaliação ela vai ter muito mais eficácia se você consegue ter mais lugar de escuta, entender, se colocar ali, né, com empatia para entender o que está acontecendo para aquela performance, de repente, né, que não está Uhum, tão a contento, de como você pode contribuir para melhorar aquela performance, sim, seja num plano de desenvolvimento, né, enfim. Mas é até mais rentável para a empresa, né? Se sim. for pensado, que você chegar ali e chicotear, Uhum, né? Daqui a 3 meses ter que desligar, né? Porque não está performando. É muito melhor você trabalhar, né, nessa pessoa para desenvolvê-la, para que ela possa ter uma uhum, performance melhor do que você sair trocando, né? É muito mais custoso e o sim. cara já está adaptado à sua cultura, já te conhece e tal, Uhum, conhece o negócio. É bem, uma relação com o cliente é bem diferente, sim. né? É muito mais eficiente, né? É, e às vezes a pessoa ela não tem com quem, às vezes, compartilhar uma situação pessoal também, então aí ela fica mais confiante e passa a ter mais de se sentir confortável, né, de poder compartilhar às vezes, né, com o gestor ali, com o CEO da empresa, com o dono da empresa, né, você que é empresário, para se abrir às vezes uma questão pessoal que está impactando ela no dia a dia no trabalho, né? E aí às vezes você pode dar uma mensagem, uma palavra ou tentar orientar, às vezes um caminho que ela não está conseguindo enxergar, ou às vezes até materialmente, às vezes você pode estar ajudando num momento específico ali para resolver uma determinada situação. Então, acho que é isso, né? Porque todos nós temos vontades também, às vezes, assim, ou temos nas situações, e às vezes a gente não sabe como resolver, né? Então, acho que É, e você é tá uma ali possibilidade, próximo, né? né? Você entende exatamente como que tá mal aplicado, qual é a dor Sim. exatamente, né? Um olhar de fora para ele também, né? E com certeza isso impacta também na sua relação com os clientes, né? Então, acho que você gera também outro tipo de relação quando você tá mais, né, voltado para si, com clareza ali, né, das suas, enfim, das suas questões, das suas Uhum. habilidades e tal. Acho que é outra relação também que você passa a Sim. desenvolver, né? Eu acho que reforça, né? Porque, por exemplo, se você já transmite para o mercado, né? A nossa empresa vai fazer 8 anos. Então a gente tem o mercado mesmo, ele fala que assim, a Euroinvest, por exemplo, é uma empresa muito confiável, é uma empresa séria, uma empresa confiável, mas desde o início a gente sempre teve uma cultura, vamos chamar assim, de ser justo. E a gente não abre exceção, porque se você abre exceção para um, você teria que abrir exceção Uhum, para outros uhum, também. uhum, E se você não abre para um e não abre para outros, você não está sendo justo uhum. com todo mundo. Então, assim, por mais que doa, às vezes, uma determinada situação, a gente segue a regra, né? Porque aí a gente está conseguindo ser justo com todo mundo. Então, eu acho que isso fez com que a gente conseguisse criar essa solidez e a forma que o mercado enxerga a gente. A gente nunca foi uma empresa muito. Que o nosso mercado, por ser um mercado financeiro, normalmente ele é muito agressivo, né? Ele é muito. Questão de ímpeto ali, aquelas coisas. E a Euroinvest, até pelo nosso perfil, né? Meu e do Do Cristiano, Cris. que é o Vocês têm um fundador perfil da muito empresa, parecido mesmo. a gente não é Você esse perfil afiniza. agressivo, assim, sabe? De ser agressivo assim no Não, mercado. quando a gente se conheceu, que você falou, não, porque eu fiz um grupo de networking conectado com espiritualidade. Eu fiquei assim, chocada, né? Você lembra? Eu falei, jura? Nossa, você é um cara muito interessante, porque do mercado financeiro e conectado com isso, tipo, já são super doces, né? Você e o Cris, assim, é realmente um perfil muito fora da caixa, assim. E aí eu acho que isso. E aí quando você consegue, né, trazer, se você já tem essa visão, assim, as pessoas já têm essa visão de você no mercado, né, de seriedade, enfim, né, a gente acaba sendo mais conservador realmente.
mas eu acho que talvez tenha sido isso que trouxe a gente até completar 8 anos, né? E faz com que a gente consiga ainda caminhar muito mais. E aí quando você vai trabalhando isso, essa questão da autoconfiança, eu acho que é uma coisa que é um reflexo natural. Acho que as coisas elas vão, o mercado, né, os clientes, enfim, os fornecedores vão vendo isso naturalmente. Acho que as coisas vão acontecendo de forma natural, né? Você não precisa forçar para que as pessoas percebam aquilo ali, né? Acho que é É uma um coisa pouco do natural. DNA, né? É, Tanto, me parece assim, tanto do DNA de vocês que naturalmente você foi fisgado por isso, né? Você foi sim, procurar e aí é, acabou sendo fisgado e agora sim. mergulha cada vez mais. Então, faz muito sentido algo que já existia latente que você tá Uhum. ali trabalhando para só explorar Tava mais, escondido ali. né? E cada Foi vez mais só. você ir explorando, assim. Muito legal. Cara, acho que pra gente caminhar aqui pro final, Augusto, queria te ouvir, assim, no sentido de, antes de eu fazer a caminhar pro final, gente, curte aí, segue o YouTube, vai no Spotify, vai no Instagram, do Feed pro Funil, recebo aqui um monte de chamada aqui, Vini, sempre, pô, você nunca fala. Então, gente, ó, segue lá, pra gente poder ser melhor distribuído e cada vez trazer mais informações, enfim, mais insights aqui pra vocês. Mas para essa retinha final, assim, queria muito te ouvir sobre, cara, o que que você pode trazer de sugestão, assim, né? Enfim, se fosse deixar uma lição aqui, né, para quem está ouvindo a gente, de coisas que são fundamentais quando você está vendendo para o B2B, né? Independente do Uhum. mercado, assim, o que que você entende que são fortalezas que vão ajudar na jornada de vendas das empresas, né? É, vamos lá. Falando sobre venda B2B. Assim, eu acho que assim, tem várias questões que a gente pode, várias vertentes ali, né? Mas eu acho que o mais importante realmente é você ter ali o relacionamento com o cliente. Eu acho que não tem como fugir disso, né? Eu acho que é o mais importante. Cuidar do relacionamento, você quer dizer? Cuidar do relacionamento, né? E é claro que a gente sempre quando quer vender alguma coisa, né? A gente tem os nossos interesses. Mas os nossos interesses, eles nunca podem, acho que, ultrapassar os interesses do cliente também. Eu, pelo menos, sempre vi dessa maneira. E talvez seja por isso, né, que quando você trabalha em grandes corporações, né, como eu trabalhei, né, empresas que eram extremamente agressivas comercialmente falando, tinha muito daquele perfil, né, do vendedor de querer empurrar, né, para o cliente, às vezes algum software, alguma coisa que o cliente ele não estava Que é a sua precisando, meta? mas era a meta, entendeu? E aí talvez por isso que eu nunca tenha estrelado realmente, talvez assim, como um puta vendedor e tal, porque eu sempre fui muito mais de atender realmente a demanda, né, a necessidade do cliente. A gente falou uma vez sobre isso O, aqui. o Você quer vendedor, o agregar, vendedor né? bonzinho, né? O vendedor bonzinho, né? E eu acho que eu nunca fui aquele vendedor Agressivo. agressivo, né? De chegar e empurrar. Algumas pessoas podem ver isso como uma coisa negativa e outros podem ver como algo positivo. Eu ia até falar um palavrão aqui agora, mas enfim, Fica à vontade. eu tô andando porque pensam, né? Aham. Eu tô bem com isso, enfim, acho que é uma questão de ética, é uma questão de você ter valores, né? Então, cara, eu acho que eu sou muito desses princípios, né? Eu procuro fazer o correto, ser o correto, enfim, e eu procuro entregar aquilo que de fato o cliente ele está precisando e tentar ajudar. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que é você tentar, beleza, você pode ser agressivo e tal, mas não ser agressivo a ponto de você depois perder o cliente, né? De você estar levando para ele algo que realmente ele não precisa ou só porque você realmente tem que vender ou você tem que buscar. É que eu E, acho que no fim as pessoas pensam muito na venda. Tem uma pressão gigante mesmo, sim, né? Da sim, venda de curto prazo e tal, da meta e tal. Mas, cara, se você sempre pensar nessa relação como longo prazo, em que, cara, eu tenho que agregar pro negócio dele. Se agora não faz o menor sentido, né, eu vender isso, tipo, cara, né, eu vou agregar no que de fato ele demanda e precisa sim. agora, né? E aí, no longo prazo, ele vai ver valor e vai Uhum, me procurar quando precisar. Ou pensar em outras oportunidades comigo, porque ele confia em mim, sim. né? É bem diferente. E até no investimento, né? Aproveitar pegar um gancho aqui, um exemplo, por exemplo, né? Porque no mercado existem diversos tipos de investimento. E aí você vai conversar com um cliente que ele é conservador, por exemplo, a maioria dos clientes são conservadores, né? Tem medo de investir em renda variável, enfim, em outros produtos que são mais que o cliente tem que ter um pouco mais de apetite ao risco.
E aí você vai, às vezes, propor um tipo de investimento que ele é conservador, mas que ele vai dar uma rentabilidade a médio e longo prazo, uma rentabilidade melhor. Como as pessoas já não têm o hábito de investir, né? Não tem, o brasileiro não tem muita cultura de investir. E se ouve falar muito de pirâmides e de investimentos, às vezes, até coisas que são sérias, mas infelizmente isso existe também, que tem bons investimentos e investimentos que não são tão bons assim, mas que as corretoras elas são obrigadas, né, a de colocar aquilo no mercado e de alguma maneira empurrar mesmo no cliente aquele produto. Às vezes o cliente, e já se ouviu muito falar assim, ah, poxa, aquele produto assim é uma porcaria e tal, poxa, a corretora X ela fez isso e poxa, e não foi legal e tal. Vários clientes ficaram putos porque, pô, foi empurrado esse tipo de produto aqui. Então, assim, os próprios clientes, eles ficam um pouco receosos, às vezes, de chegar e investir. Então, quando a gente vai falar com o cliente, eles sempre ficam com o pé atrás. Na maioria das vezes, o cliente sempre, pô, mas será que isso realmente é meu melhor Dá mais investimento? dinheiro, né? Ou é interessante para você que está querendo me empurrar Exato. esse tipo de produto? Está sendo interessante para você ou é interessante para mim, né? Eu como cliente. E eu procuro, né, ter o trabalho realmente de explicar. Porque às vezes eu ofereço em linha com o que ele busca, que é ser conservador e ter rentabilidade ao longo do tempo, mas às vezes, quando ele olha, né, assim, poxa, mas essa rentabilidade aqui, eu tenho um produto aqui que ele é um pouco mais rentável. Então ele sempre fica na dúvida porque acha que a gente está Tem. oferecendo alguma coisa que é em prol, benefício para a Uhum. gente como escritório do que para ele em si.